Meus irmãos e irmãs do Centro Espírita Lar da Caridade, aí de Itaguaí, é com muita alegria que aqui estamos, mais uma vez, para realizar um estudo que vai trazer para nós a vida à luz dos ensinamentos de Jesus, amor, perdão e caridade. Então a gente vai abordar esse tema, mas num contexto bem atual. Diante de todas essas dificuldades que nós estamos vivenciando, como lidar com isso, mas sempre tendo em mente aquilo que o Cristo nos ensinou, todo o amor que ele nos colocou. Então, nós vamos trabalhar esse tema com o objetivo de refletir sobre a vida à luz dos ensinamentos de Jesus, como o amor, o perdão e a caridade precisam estar presentes no nosso cotidiano. Como isso é importante para que nós nos possamos sentir fortalecidos, para que nós possamos superar todas as dificuldades, todas as aflições que vão estar nas nossas vidas, porque, afinal de contas, estamos num plano de provas e expiações. Passar por dificuldades faz parte do nosso cotidiano, mas vamos nos sentir fortalecidos diante disso. E a gente vai começar as nossas reflexões com algumas frases para a gente tentar desvendar um pouco esse grande mistério da vida, com reflexões muito interessantes. E a primeira frase que eu trago é do Augusto Cury, e ele nos diz: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Então, Jesus, um espírito de luz, um espírito grandioso, que acompanhou a formação do nosso planeta desde o seu início, que está conosco, nos acompanhando, nos ensinando. Em determinado momento, ele resolve descer ao plano físico, encarnar e, entre nós, mostrar o verdadeiro caminho da luz. Não mais olho por olho, dente por dente, mas amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Então, alguém tão grande se fez pequeno para nos tornar grandes diante da luz que ele nos trouxe, dos ensinamentos e do amor que ele derramou por todo o planeta. Uma outra frase nos diz: para mim, uma fé em Jesus Cristo que não esteja aliada à justiça social, que não esteja aliada aos pobres, não é coisa alguma. Em toda a sua jornada entre nós, encarnados, Jesus sempre olhou para todos e todas com esse profundo sentido de justiça social. Esse amor que não distinguia quem quer que seja, os pobres, os ricos, os doentes, os homens, as mulheres, as crianças, a todos tratavam com absoluto sentido de justiça, de amor, de carinho, de acolhimento. E principalmente os pobres, aqueles mais necessitados, aqueles que precisavam realmente, careciam de ajuda em todos os sentidos, não só ajuda material, mas principalmente a ajuda espiritual que ele levava a todos. Então, pensar em Jesus é, sem dúvida, pensar em justiça social, e esse pensamento aliado aos pobres. Frase do Bono Vox. A presença de Jesus na embarcação de nossa vida não significa ausência de tempestade, e sim que o barco não irá afundar. Essa frase é do pastor Silas Malafaia. Olha que coisa interessante, A presença de Jesus nessa embarcação que é a nossa vida não significa ausência de tempestade. Ou seja, nós passamos e ainda vamos passar por muitas tempestades em nossas vidas. Problemas de relacionamento, problemas de saúde, como essa pandemia que assola todo o planeta, e tantos problemas, mas que nós não iremos afundar, porque existe um Jesus Cristo que está entre nós, que está nos fortalecendo, nos ensinando a essa superação, ou seja, essa grande embarcação, seja a nossa embarcação interna, o nosso sentido de vida, ou o próprio planeta, não irá afundar, porque existe no comando dessa grande nau esse mestre, esse espírito de luz que nos acompanha, nos orienta e nos acolhe todos os dias.
Não foram os pregos que seguraram Cristo na cruz, mas o amor dele por você e por mim, né? Então, pensar no Cristo na cruz é pensar em alguém tão grande que se fez pequeno e que suportou o martírio da cruz para nos mostrar o verdadeiro valor da superação. Porque mesmo na cruz cravado, ele pediu ao Pai misericórdia para todos aqueles que o crucificaram, porque não sabiam o que faziam. Eram homens ignorantes, espíritos ainda atrasados, que ainda não conseguiam enxergar a verdadeira essência da vida, que é o amor e a caridade, o perdão, né, que o Cristo tanto nos ensinou. E a gente encerra esse primeiro momento com uma frase dele, né? Quando ele nos diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está se colocando à nossa disposição como nosso grande mestre, nosso grande instrutor, nosso grande professor, grande pedagogo que passou por esse planeta. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, as palavras dele nos engrandecem, nos fortalecem, nos colocam no verdadeiro caminho de iluminação que nos levam ao grande Pai Criador. Então, essas frases nos fortalecem, nos fazem refletir sobre essa questão da vida, que é a superação pelo amor e pela prática dos ensinamentos de Jesus, né? E aí nós vamos dar prosseguimento às nossas reflexões. Nós vamos lá no livro Sendas Luminosas, né? Psicografia do Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles, onde ela vai nos colocar essa relação entre o mundo e Jesus, né? Como é que é essa relação, né? Como é que nós podemos vivenciar isso? E aí ela começa dizendo que na atual conjuntura urbana, a opção por Jesus constitui um desafio de grande porte. Um desafio de grande porte. Por que é um desafio de grande porte, né? Porque nós vivemos num mundo que nos convida diariamente ao prazer, né? À preguiça, né? E eu gosto de citar sempre, como símbolo dessa preguiça, o controle remoto, né? A gente senta ali no sofá e controla tudo sem precisar se levantar, né? Sem precisar de um esforço maior, né? É o exemplo da comodidade, da preguiça, né? Estar sentado ali só passando os canais, né? E sem precisar nenhum esforço. Então, aceitar Jesus é aceitar as lutas, é aceitar as batalhas, e a maior delas, que é a batalha contra nós mesmos, contra os nossos equívocos, né? Contra esse homem velho que existe dentro de nós. Então, isso é um desafio de grande porte. Nós precisamos aceitar isso, nós precisamos entender verdadeiramente quem nós somos. Espíritos ainda muito atrasados e precisando ainda lutar muito, né? De grande esforço para vencer esse grande desafio. Joana de Ângeles continua nos dizendo: o mundo e Jesus são duas as opções diante do ser humano. O primeiro agrada, é devorador. Eu adoro essa palavra, né? É devorador, né? Por que a gente precisa entender bem? Por que esse mundo é devorador, né? Envolve e passa rápido. Sua existência é irreal, embora necessária para o desenvolvimento e a evolução do espírito, né? Esse mundo nos agrada. Por que ele nos agrada? Porque ele nos leva ao prazer constante, às facilidades, e é devorador exatamente por isso, né? É a questão que eu falei do controle remoto. Ele nos devora com as facilidades que nos oferece, né? Quem é que não gosta de passear num shopping, né? Olhar aquela vitrine lá bonita, né? Olhar aquela boutique, aquela loja de bolsas e sapatos escrito lá, né? 10% de desconto, né? No cartão em 3 vezes. Olha aqui, né? Que facilidade que esse mundo está sempre nos oferecendo as facilidades, a gastar mais do que muitas vezes nós ganhamos mensalmente, né? Estourar o cartão, né? Ou seja, o mundo vai nos oferecendo, sempre oferecendo facilidade, né? Sempre nos devorando, sempre fazendo com que nós nos entreguemos ao prazer e às facilidades dele. E ele nos envolve e passa rápido. Por que passa rápido? Porque 40, 50, 80, 100 anos, que são 100 anos diante da eternidade, né? Nossa vida é muito rápida, né? E a sua existência é irreal. A existência desse mundo é irreal, é falsa, embora necessária, né? Ela é falsa porque a vida verdadeira é a vida do plano espiritual. Essa é a vida real.
A nossa passagem aqui, ela é rápida, ela é irreal, mas é necessária aqui, presos à carne, é que nós estamos limitados e sujeitos a vivenciar dificuldades, sempre com esse sentido de superação. Então, embora necessária para o desenvolvimento e a evolução do espírito. O espírito se desenvolve quando ele está limitado, quando ele está preso. E aí ele tem que aceitar as dificuldades e colocar em prática o seu raciocínio, a sua capacidade de reflexão, né, de criar soluções e de aceitar com fé e resignação. O segundo transforma para melhor, quer dizer, o mundo e Jesus. Né? Primeiro o mundo, Jesus é o segundo que transforma para melhor, suaviza e permanece, suaviza a vida. A sua proposta é libertadora, engrandece e aprimora para sempre. O mundo é meio, Jesus é meta. Né? Jesus nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra dele, a palavra de amor, de respeito, de carinho, de fraternidade, de acolhimento, o perdão. Né? Ela nos engrandece, ela nos torna grandes, nos aprimorando para sempre. O mundo é o meio pelo qual nós vivenciamos as dificuldades para nos aprimorar. Jesus é a nossa meta, é o nosso guia e modelo, que nós buscamos ser, mas ainda precisamos vivenciar todo esse plano, toda essa vida, todas as dificuldades. A verdadeira sabedoria consiste em eleger Cristo e melhorar a sociedade mundana, trabalhando os seus valores e santificando-os, de forma que o processo existencial se faça enriquecedor e infinito. Então, a verdadeira sabedoria é entender o Cristo como esse grande mestre, que nos ensina para que nós possamos nos melhorar e contribuir para a melhoria da sociedade. Né? E para isso nós precisamos trabalhar constantemente os valores morais, né? Transformar esses nossos equívocos, esse homem velho que está dentro de nós, né? Santificando-os, ou seja, transformando verdadeiramente em atitudes santificadas, em comportamento santificado, esses valores morais. Né? E aí nós vamos conseguir que esse processo existencial seja realmente rico e infinito. Né? Que essa distância que existe entre o berço e o túmulo se faça extremamente enriquecedora, extremamente aplicada ao nosso crescimento. As determinantes do mundo são a ilusão, o corpo, o ego. As de Jesus são a realidade, o ser profundo, a vida em plenitude. Né? O mundo nos devora porque ele nos ilude. Né? Ele nos mostra que o materialismo, né, que nós colocamos em prática achando que precisamos aproveitar o máximo, com intensidade, tudo que esse mundo nos oferece. E principalmente o corpo. Né? Não é à toa que as academias de ginástica proliferam. Né? Ter um corpo sarado é o mais importante. E aí nós nos iludimos. Né? Porque essa não é a realidade. A realidade é aquela que Jesus nos apresenta, né? O ser profundo, a vida em plenitude, né? O verdadeiro equilíbrio emocional para lidar com as dificuldades. Né? Porque enquanto a gente busca, né, esses bens materiais, a gente busca ter, a gente esquece de ser e esquece os valores que são realmente importantes, aqueles que os Cristo nos ensinou. Ninguém chegará a Cristo sem a travessia pelo mundo, assim como não sairá do dédalo, né, do labirinto das humanas paixões, sem a inspiração e atração dele. Então essa frase está nos dizendo que ninguém chegará a Cristo, não é ao Cristo Jesus, é a Cristo, a condição de um ser iluminado, de um ungido, né, que todos nós poderemos ser um dia, desde que desejemos e sigamos esse caminho de amor e caridade. Então, sem a travessia pelo mundo, passar pelo mundo, passar pelo plano físico, é uma necessidade. Assim como não sairá do dédalo das humanas paixões, né? Desse labirinto de paixões humanas, de paixões materialistas, né? De paixões ligadas ao plano físico, ao qual nós nos enraizamos. Nós precisamos entender que é a inspiração dele que vai nos libertar. A inspiração nas palavras, nas atitudes, em tudo aquilo que ele nos mostrou como o verdadeiro caminho da luz. Utilizar-se dos recursos do século para amar e servir, lapidando as arestas e sublimando os sentimentos,
eis como viver no mundo sem lhe pertencer. Então, nós vivemos num mundo material e materialista. Precisamos de bens materiais? Sim, precisamos. Né? De um lar, né? Da roupa, de um carro para nos locomovermos com facilidade, né? Do recurso que nós fazemos ao usar um computador, né? Os meios virtuais para promover uma palestra. Então, nós estamos usando os recursos que o século, né? Que o momento nos permite, mas usando para amar e servir, para ajudar ao próximo, né? E aí nós vamos lapidando as nossas arestas, né? Nós vamos eliminando o tanto de orgulho, de egoísmo, de inveja, de intolerância que todos nós temos, né? Nós vamos sublimando os sentimentos, nós vamos alcançando aí sentimentos mais nobres, né? De amor, de perdão e de caridade. E aí a gente vai vivendo nesse mundo, mas sabendo que nós não pertencemos a ele. O nosso mundo é o mundo espiritual. Mas para que a gente prossiga essa jornada, para que a gente coloque em prática, é preciso que a gente desenvolva a fé, né? E como disse o nosso querido professor, né? Que esteve há algum tempo, né? Uns anos atrás, fazendo uma palestra lá na nossa casa, lá no Fagundes Varela, né? Um grande divulgador da doutrina espírita. Ele, falando sobre fé, ele nos disse que fé não é acreditar. Fé é não ter dúvida. Parece... mas como ele coloca isso? Acreditar é você acredita que o seu time vai ser campeão, você acredita que você vai conseguir um emprego. Certas coisas você acredita que podem acontecer ou não. Mas quando você não tem dúvida, aí isso é ter fé, né? O professor é o Paulo, né? Que está de vez em quando conosco lá. Então, eu trago aqui um texto, né? Um texto muito interessante para a gente refletir, né? Que foi escrito por um senhor chamado Phillips McIntosh, né? Em 2000, ele escreveu um artigo na revista Seleções, onde ele nos colocou as seguintes questões. Ele diz: a publicação chamou a atenção pelos dados apontados, né? Fruto de estudos, experiências e pesquisas realizadas. Por exemplo, a constatação de que a fé é um poderoso remédio e surgiu depois de estudos realizados com pessoas de várias faixas etárias, diferentes crenças religiosas. Foram observados enfermos e pessoas saudáveis. Mais de 30 estudos detectaram uma ligação entre o compromisso espiritual ou religioso e uma vida mais longa. Ou seja, quem se dedica aos valores nobres vive mais. Uma pesquisa com mais de 5.000 habitantes na Califórnia constatou que era menor a taxa de mortalidade entre aqueles que mantinham vínculo com um templo religioso. Essas pessoas também evidenciaram ter menor tendência à depressão, ao suicídio, ao alcoolismo e a outros vícios. A fé gera a esperança de um tipo de controle que combate o estresse. Por essa razão, quem tem fé enfrenta melhor as doenças traumáticas, o sofrimento e as perdas. Entre quase 300 médicos, no encontro em 1996 da Academia Americana de Médicos de Família, 99% deles disseram acreditar que a fé religiosa pode contribuir para a cura. E 63% deles tiveram a coragem de afirmar que a intervenção divina melhorou suas próprias condições de saúde. Pesquisas apontaram ainda que mais de 60% dos pacientes têm opinião de que os médicos deveriam conversar com eles sobre fé, até mesmo orar com aqueles que pedirem. Talvez essa necessidade seja de unir a religião à medicina, porque, em parte, é uma reação a um sistema de saúde cada vez mais apressado e impessoal. Isso é uma coisa que a gente detecta. Nós temos um pouquinho mais de idade,
né? É, há algumas décadas atrás, quando nós íamos ao médico, o médico fazia questão de nos examinar, de conversar, de saber sobre a nossa vida, né? Nossa alimentação. Hoje a coisa é muito fria. Você chega lá, conta o que está sentindo, ele lá no computador, lá já bota a receita e pronto, né? Então, quando ele coloca aqui essa relação, né, é cada vez mais apressada e impessoal, né? Cada vez os médicos estão preocupados em atender mais, mas nem sempre com a qualidade desejada. Parece que médicos e pacientes havíamos esquecido de que não somos somente uma máquina física, também somos, e principalmente, uma essência espiritual. Em verdade, todas essas considerações de médicos especialistas dos Estados Unidos comprovam que Jesus nos ensinou há 2000 anos. Quando promovia alguma cura, ele sempre dizia: a tua fé te curou. Também nos ensinou que a fé é capaz de remover montanhas. Figuradamente, estava nos referindo às dificuldades e obstáculos que enfrentamos em nossa jornada terrena. Com fé, podemos remover as montanhas das enfermidades e suportá-las com coragem e resignação. Com fé, podemos remover os obstáculos mais ameaçadores, porque a nossa confiança em Deus nos torna fortes o bastante para agir com coragem e a certeza de que triunfaremos. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que permitem possamos vencer, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Se todos os homens se achassem convencidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar tudo o que até hoje chamamos de prodígios e que, no entanto, não passam de um desenvolvimento das faculdades humanas. Imbuídos da verdadeira fé, não existem maus pendores que não possamos vencer. Confiantes na força divina, atrairemos para nós o auxílio dos mensageiros celestes para nos fortalecerem em todos os momentos. E aí a gente pergunta, né, mas como eu atraio esses mensageiros celestes só com a fé? Não, também com aquilo que nós vimos antes, com os nossos bons atos, as nossas boas atitudes, as nossas atitudes de caridade, de amor ao próximo, né, nos bons pensamentos, nas preces que devemos realizar todos os dias, agradecendo por tudo que temos e pedindo por aqueles que estão à nossa volta, que não sabem aproveitar as oportunidades que têm e que vivenciam as grandes expiações decorrentes das suas atitudes no passado. Então, que possamos entender verdadeiramente qual é o nosso objetivo nesse plano físico, o que devemos fazer nessa jornada curtíssima para que saiamos dela melhor do que é que chegamos. A prática do amor, do perdão e da caridade, como norma de conduta, todos os dias, diante das pequenas ou das grandes coisas, são atitudes que vão nos fazer pessoas melhores, que vão nos fazer crescer, que vão nos fazer chegar ao fim dessa jornada com um forte sentido de missão cumprida. É preciso que a gente reflita muito sobre isso. A gente vive num mundo, como há pouco nós vimos, que nos devora, que nos convida ao prazer, que nos convida a sempre o menor esforço, quando nem sempre isso é verdade. Trabalhar e servir nos ensinou o Mestre. E nós precisamos entender que o trabalho coloca em prática a nossa capacidade de desenvolver soluções, de criar, de inovar, de nos aprimorar física e mentalmente. E o amor ao próximo, a caridade, o acolhimento àqueles necessitados, o perdão, nos fazem crescer moralmente. Somos espíritos ainda muito atrasados. Espíritos que ainda precisamos entender verdadeiramente quem somos, olhar para dentro
identificar os nossos equívocos, né? Conhece-te a ti mesmo, disse o sábio. E quando ele nos diz isso, na verdade, uma frase colocada por ele, né? Mas que já trabalhada tantos séculos antes, o homem reconhece que nós verdadeiramente não nos conhecemos. Nós não conhecemos as nossas reações diante de situações adversas. E somente quando nós nos vimos nessas situações, como essa da que a pandemia nos coloca, é que nós entendemos verdadeiramente quem somos, como nós reagimos diante das adversidades, quais são os aspectos positivos e negativos da nossa personalidade, os aspectos negativos que precisamos eliminar, os aspectos positivos que precisamos aprimorar. E essa luta diária nos nossos relacionamentos dentro do lar, né, que é o grande laboratório das nossas vidas, né? Quando nós aqui estamos com aqueles aos quais muitas vezes nós nos endividamos no passado, para resgatar essas dívidas. Sejamos nós vítimas ou algozes, mas estamos vivendo num lar que nós pedimos para ver, porque nós precisamos dele. Lidamos com pessoas difíceis? Sim. Quem não tem pessoas difíceis dentro da família? Mas são elas que nós precisamos para que possamos crescer, aprender a lidar com as dificuldades, né? E nós rejeitamos isso. Nós rejeitamos isso, né? Pela comodidade de estar sempre com quem está nos bajulando, está nos oferecendo facilidade, está nos servindo. Esquecemos que mais importante do que ser servido é servir. É atender aquelas pessoas que muitas vezes nos impõem dificuldades, né? E eu gosto sempre de lembrar nesse momento de uma história de um presidente de uma casa espírita, de Uberaba, e que era um profundo adepto da campanha do quilo, e ele gostava de ir às casas, né, para recolher donativos, para servir aos mais necessitados. E numa casa, uma vez, quando ele bate, uma senhora que o atende, olha para ele e diz assim: mas o senhor aqui de novo? E cospe na cara dele. Ele leva a mão ao bolso, tira um lenço, limpa o rosto e diz para ela: senhora, para mim a senhora teve isso. Para os pobres, a senhora teria alguma coisa? Quando uma pessoa tem essa capacidade de reagir com equilíbrio, com calma, com tolerância, com paciência, ou seja, o equilíbrio emocional para lidar com essa agressividade, e consegue dar uma resposta que leva a pessoa a refletir, leva a pessoa a olhar o que ela fez e até a pedir desculpas, se for uma pessoa que realmente identifica o seu equívoco nesse momento. Então, ter esse equilíbrio para lidar com a agressividade é algo que nós precisamos aprimorar e que, infelizmente, poucos de nós têm essa capacidade, porque, na verdade, toda vez que somos agressivos, a tendência é reagir com mais agressividade ainda. E aí nós só pioramos a situação. Então, quando temos essa capacidade de reagir, não com agressividade, mas com acolhimento, porque essas pessoas agressivas, que nos causam tantos dissabores, essas pessoas precisam de ajuda. Nas palavras do Cristo, onde ele nos diz que veio para os doentes, não para os sãos, ele está dizendo que nós viemos para acolher, para ajudar, para amparar. Esse é o caminho da luz que ele verdadeiramente nos mostrou. E é essa a grande reflexão que nós precisamos fazer nesse momento. Momentos difíceis? Sim, muito difíceis. Mas nós temos capacidade de superar, como esse texto nos mostrou, né? A questão da fé. A fé nos dá toda essa energia, toda essa potência necessária para que nós possamos superar. Mas nós precisamos acreditar nisso. Nós não podemos ter dúvida, né? Como disse o professor Paulo Goulart para a gente lá na nossa casa, certa vez. Não podemos ter dúvidas. É ter essa certeza de que nós temos essa capacidade de superação. Nós temos essa capacidade de transformação. Porque todos nós desejamos ser Cristos um dia, ser espíritos puros. Mas até chegar lá, precisamos passar por esse plano físico.
passar por todas as dificuldades, superar, entender, com fé e resignação, todas as provas que praza a Deus enviar-nos. Porque não é castigo, mas é merecimento. Porque tudo que nós vivenciamos é fruto do que nós plantamos. Ninguém planta mamão e colhe jaca. Nós plantamos aquilo que vamos colher lá na frente. Então, precisamos entender que tudo que nos acontece é resultado do que construímos no passado. E aí a gente aprende a plantar melhor. Porque se eu quero colher mamão lá na frente, eu preciso plantar mamão. Se eu quero colher amor lá na frente, eu preciso plantar amor. E esse é o momento para que nós façamos esse grande plantio, para que a nossa colheita no futuro seja uma colheita de paz, de equilíbrio, de amor, olhando à nossa volta. E como eu gosto sempre de repetir, dentro do lar. As pessoas difíceis com as quais nós, às vezes, brigamos por absolutamente nada, né? Por aquela toalha molhada deixada no chão do banheiro, né? Por aquela cueca com aquela calcinha que deixou em cima da cama, por aquela luz que não apagou quando saiu do banheiro ou do quarto, né? Por aquele café que entornou naquela toalha limpa. Quantas brigas nós acabamos dando proporções gigantescas por absolutamente nada. Ou seja, pela nossa intolerância, pela nossa capacidade de refletir e entender que aquilo é uma coisa absolutamente normal e desculpar e perdoar. Assim, nós vamos concluir as nossas reflexões de hoje dizendo: a vinda de Jesus ao plano físico representa uma nova etapa na evolução do planeta. Colocar em prática os ensinamentos deixados por ele é o único caminho para alcançarmos a verdadeira felicidade, a luz divina em nossas vidas. E todos nós desejamos essa luz divina em nossas vidas. Portanto, coloquemos em prática. Amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, ele nos disse. Vamos colocar esse amor em prática. Que Deus abençoe a todos, muita paz, muita saúde. E vamos aguardar, porque em breve estaremos juntos novamente.